O grande finale da luta no topo do domo. O Yonkou e provavelmente ser mais forte que o One Piece versus o Supernova mais forte. Quem irá sair vencedor dessa terrível batalha e o que será revelado após isso? Nesse vídeo vamos falar sobre os spoilers do capítulo 1049, então se você não gosta, por favor, se retire do vídeo. Sem mais delongas, então vamos começar. O capítulo vai começar com o Kaido, mais especificamente o flashback dele, num reino chamado Vodka Kingdom, onde alguns anos depois ele conhece o Barba Branca, que chama o mesmo para o bando do Rocks. E a realidade aqui é que eles querem vender o Kaido para a marinha e também para o governo mundial de alguma forma, para entrar no Reverie. Então a gente vê ele sendo acorrentado e tratado como até mesmo um escravo. Mas antes disso tudo acontecer, dele ser levado, realmente ele consegue escapar de alguma forma, ainda não revelada. Muito provavelmente Kaido aqui já era um ser humano, entre aspas, né, um demônio, um Oni, muito fora do comum, e a sua força provavelmente era extraordinária. Talvez a gente conheça quem são os pais, ou pelo menos alguma pessoa envolvida com o Kaido nesse flashback, além do Barba Branca, e infelizmente a gente provavelmente não vai ter nenhuma aparição do Rocks, porque ele é alguém que vai estar guardado para o momento certo. Após escapar, Kaido ataca a ilha Ratinoso, que é onde hoje o Barba Branca habita, e aparece o Barba Branca novamente, né, nesse momento, convidando ele para a tripulação dos Rocks, pois os Rocks se interessou nele. Isso quebra um pouco da teoria dele ter formado esse bando tão forte, tão estrondoso, através Dave Backfight. Então, realmente, o arco do Fox se mostrando mais inútil do que o esperado. Aí, a gente vai ter uma ideia do quão forte era esse bando, mesmo sendo formado por pessoas, entre aspas, aleatórias. De alguma forma, o Rocks tinha o conhecimento necessário para conhecer todos esses monstros que habitavam o Novo Mundo. Barba Branca, Chique, Kaido e Big Mom. Ele conseguiu cada um deles fazer parte do seu bando. O que ele fez para alcançar esse feito, digamos assim? Como ele teve essas informações? Sabia que essas pessoas eram conhecidas? Kaido aqui nessa idade, muito improvavelmente, né, era alguém que chamava muita atenção, né, com uma recompensa realmente alta. Apesar da Robin ter tido uma recompensa muito alta quando criança, era porque ela era alguém que sabia ler os poneglyphs. Já o caso do Kaido e da Big Mom, por ser só em questão de força, talvez o governo mundial estava tentando achar eles de alguma forma para fazer experimentos e tudo mais, e a gente ter aí os dois na marinha, mas eles não conseguiram. Rocks chegou antes e aí formou ele como pirata, assim como a Big Mom. E aquilo, antes de aparecer o Rocks, muito provavelmente o flashback vai terminar na hora que tiver aparecendo o rosto dele, sabe? Vai aparecer a silhueta dele e vai acabar o flashback. Óbvio, o Oda vai deixar a gente esperando aí por provavelmente mais alguns capítulos. Eu acho que vai ser revelado bastante coisa sobre o Rocks ainda em Wano, né, nesse período pós-Wano. Então vamos ficar de olho aí e vamos fazer também, tentar debater um pouco sobre quem era o Rocks e como que ele tinha tanta informação, né? Obviamente eu acho difícil ele ser da marinha, mas eu não acho impossível ele ser alguém realmente conhecido ou que esteja vivo ainda no mundo de One Piece hoje. Afinal, ele tinha muitos contatos naquela época. Por que ele só perderia esses contatos, né? Como é que ele tinha essa rede de informações que muito provavelmente era parte da marinha? Então talvez ele tinha conexões com alguns desses caras e talvez ele possa não estar vivo, mas a gente ter alguém relacionado com ele na marinha ainda. Vamos ficar de olho nisso. Então a avó e mentora de Orochi convida Kaido a ir ao Wano, para obviamente fazer o seu império naquela região. O flashback, né, não do Rocks, mas agora do que estava acontecendo com ele pós o bando, né, provavelmente um corte para um outro flashback, a gente vê o Kaido falando com King e dizendo a ele que quem derrotar o próprio, a fera, a besta enjaulada, será o próprio Joy Boy. Isso mais uma vez reforça
o fato de que Joy Boy é um título, né? A gente já estava bastante ciente disso, mas aí com a vinda do Nika, talvez Joy Boy fosse realmente uma pessoa, mas é muito mais provável que seja um título, uma pessoa que é capaz de fazer alguma coisa que nem mesmo Kaido fez. E aí a gente tem toda aquela questão interessante das Smiles serem frutas zoantes que são feitas para rir, tentando um dia chegar na fruta perfeita, que era a Hito Hito no Mi modelo Nika. Tentativa essa que foi falha, né? Nós vemos o problema das Smiles é rir, mas não rir do jeito que o Kaido provavelmente queria. Essa questão das Smiles eu já fiz um vídeo sobre, eu vou deixar aqui no card. É bastante interessante ver como ele queria criar uma fruta que fosse relacionada com a de Joy Boy. Então provavelmente esse conhecimento que ele tinha de Joy Boy fosse através do Rocks, né, que afinal é um ser muito curioso ainda, a gente não tem informação quase nenhuma dele, e parece ser bastante importante ter bastante conhecimento sobre o mundo de One Piece no geral. E como é que Kaido tinha tanta certeza que quem derrotaria ele seria o próximo Joy Boy, né? O que faria essa pessoa se tornar alguém que ele não foi? Muito provavelmente por ele ser a criatura que ele é, o ser mais forte do mundo de One Piece. Alguém precisava parar ele, e aquela pessoa que conseguir parar o mesmo, né, o Kaido, seria forte o suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Como eu disse, muito difícil ele estar no pico do poder e a gente ter ele como vilão final. É uma questão estranha, na minha opinião. Eu acho que ele daria ótimo como um vilão final, principalmente pelas revelações. A gente está vendo se aprofundando mais no personagem Kaido agora, e isso vai acontecer muito provavelmente com um flashback mais robusto dele. Mas ele vai, na minha opinião, passar o Doflamingo, o que ele era, porque a gente vai ver o desenvolvimento dele e o que chegou a fazer ele se tornar o que ele é hoje, né? Esse caminho para ele se tornar um Yonko. Além disso, tem muitas outras coisas interessantes também sobre o Kaido que a gente ainda não sabe. Voltando agora a falar sobre Joy Boy, é curioso, né? Um ser falando que quem derrotar ele vai ser Joy Boy, e o outro chegando na ilha de Wano falando que o Joy Boy renasceu, que ele reviveu, né? Eu acho que aí veio uma coisa interessante, porque desse jeito faz parecer com que Joy Boy é uma pessoa, mas eu acho que o que o Zunisha quer dizer é que a persona de Joy Boy voltou à vida, até onde ele se lembra. O que fazia ele reconhecer o Joy Boy voltou, que é aquele batimento dos tambores que aconteceu com o coração do Luffy na luta contra Kaido. Então eu acho que são duas diferenças, né, na fala de cada um dos personagens, mas eu acho que realmente faz mais sentido ser um título, pelo menos até onde a gente viu. A gente vai ter um momento ali de Denjiro e Hiyori, nada muito complexo, eu acho, talvez algumas falas, nada muito especificado também nos spoilers, então a gente vai seguir sem isso. Então a gente volta com a luta, o soco de Luffy atinge Kaido, e aqui eu acho que foi uma pequena falha na tradução, porque eu acho que consegue vencer a força do golpe lá do dragão de fogo de Kaido, né? Porque eles já estavam num choque. Eu acho que então a gente vai ter realmente o final da luta já nesse capítulo, mas não será anunciado ainda o vencedor. Se o Kaido por algum motivo levantar ainda, aí acabou, né, gente? Porque o homem, ninguém vai conseguir parar ele. Será que ele vai aceitar a derrota depois do Luffy conseguir fazer isso com ele? Vamos ver aí, porque eu acho difícil ele ser nocauteado, cara. Eu não vejo isso acontecendo, porque o cara é simplesmente uma máquina de lutar. Ele continua, enquanto a Big Mom já tá na sonequinha a mimir faz muito tempo, ele tá lá. E vem Luffy, vem Yamato, vem todo mundo. E o cara é simplesmente bizarro, é o maior vilão da história de fato. Eu quero ver como é que o Barba Negra vai passar ele. E esse é outro que é cheio de mistério também. Logo falaremos dele. Então Onigashima cai perto da capital das flores. Com o Momo cansado, ele conseguiu impedir ela de cair no local que iria cair, né? Então, finalmente, Momonosuke aí evoluindo. Então, a gente talvez veja a forma dele ainda nesse capítulo. Afinal, ele caiu exausto. Talvez não. Seria interessante a gente ver. Oda vai deixar a gente ainda no mistério. Talvez aí ele voltando ao normal. E aí todo mundo chegando perto dele assim, falando: quem é você? E aí ele: eu sou
acaba o capítulo. Seria incrível. Oda, por favor, não faça isso. Eu quero ver a forma adulta dele logo, de uma vez. Já deu de esperar, né? A gente também tem o King afirmando que aquele que irá derrotar Kaido não irá aparecer. Então ele acredita muito que o Kaido é aquele que é impossível de perder, assim como todos nós acreditamos. Então é por isso, por essa fala dele, especificamente, que eu acredito que talvez o Kaido ele não seja derrotado de fato, mas aceite a derrota, né? Ele já chegou no limite que ele queria chegar, ele conheceu quem ele queria conhecer. Eu acho que agora ele vai sentir como se o papel dele tivesse sido cumprido. Óbvio que é uma suposição diferente da que eu acho que vai ser. Eu acho que ele só vai ser derrotado mesmo e acabou. Não sei se ele vai ser morto, porque é um soco normal, né? Vamos ver o que vai acontecer de fato no final da luta. Mas é uma parte interessante realmente, porque a gente entenderia da onde vem essa resistência do Kaido, que é algo muito fora do normal. Mas então, no geral, o capítulo vai falar sobre isso. Eu acho que apesar do finalmente, o final da luta, o grande finale de Luffy versus Kaido, a gente ainda vai ter muitas dúvidas sendo criadas nesse capítulo. Então, vou precisar falar bastante no review dele, que eu estou bastante ansioso para ver ele de fato. Inclusive, eu não acho que spoiler tira a animação que me dá de ler os capítulos. Mas talvez eu pare de ler spoiler, porque tá me fazendo mal, tá me deixando ansioso, cara. Enfim, se você veio até aqui por sua conta e risco, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like aqui embaixo e comentar aqui o que você achou desse capítulo. Finalmente a luta deles acabou. Vamos trocar uma ideia aí, maneiro. Eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir. Então, tamo junto. E só pra terminar aqui, vamos recapitular aqui. A gente vai ter bastante coisa pra falar de Joy Boy nesse capítulo. Eu acho que a gente vai ter bastante revelação sobre ele cada vez mais acontecendo. E a gente tendo a chegada de Zunisha finalmente em um ano, a gente vai realmente ver quem é a figura Joy Boy. Entender o que ele era, talvez até mesmo a sua verdadeira identidade. Depois a gente vai falar bastante sobre o Rocks, que é provavelmente o ser mais curioso de One Piece junto do Barba Negra. A gente tem um personagem que tem diversas conexões, sabe de muita coisa e talvez, né, eu possa até fazer um vídeo correlacionando os dois, porque a gente vê que teoricamente são duas pessoas bastante iguais, né? Um foi até Impel Down tratar de roubar, entre aspas, diversos prisioneiros de guerra para o seu bando, e o outro foi atrás de diversos monstros dos mares, aqueles seres que eram abominados pelos seres humanos, só que eram fortes, extremamente figuras que eram extremamente perigosas para o governo mundial. A gente tem essas conexões aí que eu acho que também são interessantes de se debater. Assim como eu estava pensando aqui sobre o Gear 5 agora, eu vou fazer um vídeo também sobre ele bastante interessante, sobre algumas coisas que podiam ter revelado o que ele era antes, mas aí vai ser algo para um próximo vídeo. Além disso, a gente talvez possa ver também um pouquinho do Momo. Obviamente, não vai ter capítulo na semana que vem, porque o Oda vai estar preparando diversas revelações, então ele tem que dar uma pausinha pra gente dar uma respirada assim, né? Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã deve ter vídeo novo. Depois de amanhã tem o review do capítulo. Então, continue aqui comigo. Se inscreva aqui no canal para você não perder. Ativa o sininho. Valeu, falou. Vou ficando por aqui. Entrem pro bando do Quinto Imperador.